bem, gente, 8 horas e 46 minutos, a gente está de volta depois do intervalo comercial, depois do nosso momento musical, agora é o momento de conversarmos um pouquinho com os nossos visitantes aqui, né? Hoje a gente recebe aqui o Alexandre e também a Daniela, né? Que são da Cooperativa Languiru e que estão aqui para falar um pouquinho com a gente sobre um projeto muito bacana que a Languiru tem lançado, que se chama Clube da Terneira, e a gente vai entender um pouquinho o que é esse projeto tão legal que eles vão trazer aqui pra gente. Bom dia, Daniela. Bom dia a todos. Seja bem-vinda, primeira vez aqui obrigada. com a gente, né? Isso aí. É um prazer estar aqui com vocês, né, para apresentar esse novo projeto que a cooperativa tem, que está tendo bastante... o pessoal tá vindo bastante conversar com nós a respeito disso, né? Ficou bem interessado, né? Então, a gente tem o objetivo de instigar, então, a sucessão familiar, fazer com que as crianças e os adolescentes participem desse projeto, né? Então, e também enfatizar a criação das terneiras nas propriedades, né? Que hoje a gente vê que tem desafio e tem aonde melhorar. Então, a gente uniu esses dois itens aí que a gente vê que pode ter crescimento, né? Então, unimos os dois para fazer esse belo projeto aí que estamos organizando. Que bacana. Também aqui conosco o Alexandre. O Alexandre já é prata da casa, né, Alexandre? Eu não sei se isso é bom ou se preocupa, né? A gente vai ficando velho. Bom dia, Geve. Também bom dia a todos os ouvintes. Que bacana. Para a gente é um maior prazer recebê-los aqui mais uma vez, né? Para trazer sempre para toda a nossa comunidade, né? Esses desafios, essas novidades, né? Que a Languiru sempre se propõe a trazer para nossa comunidade. Clube da Terneira, gente. Da onde saiu a ideia? Por que trabalhar isso, né? A Daniela já deu uma pincelada para a gente, né? Por que instigar esse fomento diferente aí na comunidade? Imagine, Geve, que acho que a Daniela foi perfeita quando ela disse que esse projeto ele vem atender dois objetivos principais específicos, né? Um deles a sucessão. Hoje nós temos vários programas de desenvolvimento social dentro da cooperativa e um deles é o nosso programa de sucessão familiar. Só que o que a gente percebe? São cursos específicos para jovens, né? E a tendência é que cada vez esses jovens nós vamos trabalhar para trabalhar a capacitação deles junto com a capacitação dos demais associados, desde o início. Mas hoje eles são tratados especificamente. Tem jovens que agora, durante esse período, estão em curso de sucessão. Só que o que acontece? Normalmente a entrada desses jovens se dá ali por 16, 17 anos. O cara está ali na primeiro ensino médio, mais ou menos ele começa a fazer esse curso, né? E aí nos causa uma dificuldade. Poxa, como é que atingir a idade mais tenra? Onde é que realmente se forma o interesse? Essa criançada de 7, 8, 10 anos ainda precisava se achar algo para começar a trabalhar o interesse pela lida rural, pela lida do campo nessas crianças. Então esse era um desafio. E nós tentando achar algo para trabalhar isso. Do outro lado, é algo que a equipe lá da Daniela e do setor de leite, do Mauro, algo permanente que eu sei que eles sempre enfatizam. Alexandre, a gente às vezes enfatiza demais a questão da criação da vaca, da nutrição da vaca, do manejo dela, e nós temos produtores que são fantásticos nisso, fazem isso de uma maneira primorosa, mas o que ainda nos falta é trabalhar o conceito do antes, pensando nessa ideia, e é uma expressão que eles têm muito claro na parte técnica. A boa vaca de hoje, a vaca de boa lactação, foi criada como excelente terneira há um tempo atrás. Ou seja, a boa terneira de hoje vai se tornar... A terneira bem criada de hoje, nós chamamos de terneira, o pessoal do norte chama de bezerra, que seria o animal mais jovem. A terneira bem criada de hoje vai se tornar uma boa vaca de lactação no futuro. Se ela não for bem criada, vão ficar sequelas que ela não vai atingir a sua plenitude em produção no futuro. Então nós temos esses dois desafios. E o programa do Clube da Terneira, ele caiu que nem uma luva para atender os dois em conjuntos. Como é que surgiu isso? Dentro desses programas de desenvolvimento e capacitação, um dos processos que passam as turmas, sempre mais ou menos no final do curso, ou logo depois do término, a gente faz parte do curso, a gente faz uma visita técnica com eles, para algum local. Nós já tivemos associados que foram para a Argentina, tivemos associados Mato Grosso, Paraná, enfim, sair um pouco do nosso mundo e olhar outras realidades. Coisas boas, que dá para aplicar e trazer, coisas às vezes para se avaliar, poxa, aqui até que a gente faz melhor, até para massagear o ego também. Exato. É bom, né? Mas sempre é bom olhar outras realidades. E numa dessas viagens, há cerca de 2, 3 anos,
foi para cooperativas parceiras da região do Mato Grosso, Paraná. Nós olhamos clubes, mas atividades parecidas com essa. Novamente, lá eles chamam com outro nome, Bezerra, enfim, mas atividades parecidas que trabalhavam isso de alguma maneira pensando nessa criação da terneira, né? De um jeito um pouco diferente. Mas olhando para aquilo, se começou a pensar, podemos aplicar aqui, não podemos, enfim, olha, adaptando, melhorando, se chegou a esse conceito do Clube da Terneira, que acabou atendendo esses dois objetivos que nem uma luva, que é cativar esses mais jovens para se interessar pela atividade e principalmente também atender essa dificuldade, esse desafio da equipe técnica, que é de trazer o conceito da importância de cuidar do animal jovem para ter uma excelente vaca em lactação no futuro. Então, mais ou menos assim que surgiu o conceito do projeto. Que bacana. E a gente sempre admira, né, essa preocupação da Languiru em fazer com que haja realmente essa sucessão familiar, né, em toda a sua essência. Uma vez que o mundo cada vez mais tecnológico vai despertando interesse nos filhos de saírem lá da sua zona rural, de deixarem a casa, né? E tem uns que a gente percebe, né, no decorrer da vida que lá na frente daqui a pouco acabam voltando, né? Alguns até saem para se profissionalizar, mas voltam para dar sequência. Mas que bacana, né, que vai surgindo ideias e oportunidades assim para que fiquem, né, permaneçam, vão tocando, vão fazendo a coisa acontecer, né, Daniela? Isso aí. A questão da boa criação da terneira também, ela deve ser vista como um investimento na propriedade, né? Até porque depois esses animais, na fase adulta, vão ser mais produtivos e vão ser os que vão pagar a conta, né? Então, também o produtor não precisa adquirir animais de fora da propriedade. Então, isso ali, o principal objetivo da criação de terneiras vem a ser isso, né? Então, acredito que vai dar muito certo esse programa aí. Que bacana. Falaste da sucessão, Jeff. Hoje, na verdade, esse é o lado bom, né? Só que mesmo tendo o lado bom, a gente não pode descuidar. Hoje já a Languiru ela tem uma realidade diferente de 15, 20 anos atrás, né? Se a gente pensar em 20 anos, isso foi um assunto muito mais palpitante, a questão do êxodo rural, né? Exato. E se a gente olhar hoje, nós temos um gráfico, inclusive da direção, o presidente normalmente mostra nas palestras, que é a nossa configuração média de idade dos associados, a idade média do quadro social. E ela tem reduzido gradativamente, né? Agora ela tem dado uma estacionada, uma estabilizada. Isso também tem uma série de explicações pela entrada de mais associados, da parte do grão, e principalmente que normalmente é nessa idade que acontece a virada de chave. O associado mais antigo passa a matrícula para o mais novo, enfim, acontece ali dos 40 anos em diante. Então, acabou agora o decréscimo de idade média não tem sido mais tão rápido, tem estacionado por ali. Mas nós já tivemos idade média perto de 55, 56 anos, e isso foi decrescendo. Que bom! Isso mostra que o interior está rejuvenescendo. Por quê? Exemplos claros. Antigamente, não tanto tempo atrás, 15, 20 anos, era ali, né? Exatamente. O negócio era ir para a cidade, né? Exato. Só que com essas vantagens, hoje o interior você tem internet, energia elétrica e principalmente tem a cooperativa que fornece estrutura para a pessoa poder produzir diversas atividades lá, e a mecanização ajudou a tornar isso um pouco mais confortável. Nós estamos notando o caminho contrário, Jeff. Nós temos hoje exemplos dos nossos produtores, pessoal formado em contabilidade, em diversos cursos qualificados, que por uma decisão própria, isso que é legal, daqui a pouco casar, não, nós vamos voltar e vamos viver do campo. E muito satisfeitos, realizados e trabalhando isso lá. Então esse é o lado bom, que isso está funcionando e está acontecendo gradativamente. O pessoal realmente incorporou isso como uma profissão, e é uma profissão muito valiosa. O que a gente precisa é ainda tornar isso ainda mais palpável para essas crianças mais novas. E aí, qual é o conceito do Clube da Terneira também? Ele é algo lúdico, né? A Daniela vai explicar daqui a pouco. Tem concurso envolvido aí, né? Mas é um concurso legal. Imaginem assim, a criança não olhar para o campo só como algo, é um trabalho pesado, mas que ele olhe também aquelas coisas gostosas, do prazer a gente sempre diz que é importante no trabalho a gente trabalhar com prazer, não só fazer o que gosta, também gostar do que faz. Isso também se adapta ao campo. O campo, sim, ele é de sol a sol. Nós falamos agora, enquanto aguardávamos entrevista aqui, de algumas regiões nossas, e é importante saber que, especialmente na atividade leiteira, não tem fim de semana, né, Daniela? Sábado, domingo, a vaca entrega leite todo dia. Então, isso, por um lado, pode assustar,
mas tem a parte bacana também. Então a ideia agora com essas crianças é mostrar essa parte bacana, o cuidado, como mexer com o animal, o gostoso de ter essa empatia com os animais, de ver ele crescendo, se desenvolvendo. Então vai ter algo bem bacana nesse concurso que as crianças com certeza vão gostar e vão adorar. E esse é o detalhezinho, a gente pode falar mais ainda, quem mais vai gostar são os pais, viu? Pelo que algumas experiências que a gente viu acontecendo por aí, muito parecido, já antecipando, depois na hora do concurso, assim, tem pai que se preocupa mais que os filhos para que tudo aconteça certo. Então vai ser algo muito gostoso, muito legal de trabalhar. Querendo ou não, acaba fazendo com que haja essa integração familiar ainda maior, né? O interior já tem isso muito à flor da pele, né? Que é a unificação, a união, estarem sempre juntos, trabalhando todos juntos. Economia familiar, né? Exato, e agora então proporcionando então momentos mais agradáveis ainda, né? Juntos aí, toda a família reunida. Conta pra gente então como é que vai funcionar tudo isso aí, Dani. Quem pode participar do Clube da Terneira? São crianças e adolescentes, né? Dos 7 aos 17 anos, dividido em 2 categorias, dos 7 aos 12 e dos 13 aos 17, né? Então, vai ser uma terneira por matrícula, né? Então, propriedades, às vezes, que tem mais que uma matrícula, pode inscrever mais que um animal, né? A questão do nascimento das terneiras tem que ser entre 1º de agosto a 31 de outubro, né? Agora de 2021, né? Então, os produtores podem se inscrever no departamento técnico ou com o técnico da região, né? Também fazer vários registros fotográficos desses animais, até porque a gente vai avaliar isso também, né? Principalmente do fornecimento do colostro, da cura do umbigo, né? Que são fatores que têm que ser feitos logo após o nascimento. Fazer a pesagem, a medição de altura, essas anotações, tudo vai ser avaliado, né? Então, é importante as propriedades terem teste de tuberculose em dia, por questão de sanidade, né? Então, a forma de avaliação vai ser a aplicação de um checklist, né? Com os princípios básicos da criação da terneira. Teste genômico, que a gente vai ver o material genético dessas terneiras, né? O potencial produtivo. E também o ganho de peso diário, né? Então, isso tem que ser... a gente vai se basear, né, em alguns parâmetros para fazer essa avaliação. Muito bacana. E pode falar, imagine, por isso que eu digo que é algo especial, muito bacana para essas crianças. Quem escuta a Daniela falar, assim, a mente viaja, eu já vejo isso acontecendo, né? Realmente dá para imaginar lá as coisas. Imagina a criança se sentir empoderada e ela responsável, porque, óbvio, é importante avisar. Todo o processo tem uma série de instruções que a gente passa para os filhos, para os pais. É rigoroso, né? Rigoroso, bem mas rigoroso. também todo acompanhamento. Nós vamos literalmente jogar a terneira para a criança, né? Porque são muito jovens, então ela continua sendo responsabilidade dos pais, junto de quem cuida da propriedade, mas elas vão ser, digamos, as titulares no controle e no acompanhamento. Elas têm que saber, olha, elas têm um checklist, como diz, ó, forneci o alimento correto hoje, dentro da proporção correta, por que eu forneci esse alimento ou não? É uma aula de ciências que elas vão participar. Por que é importante fazer a cura do umbigo? Se não fizer, que doenças pega? Por que acontece? Ela vai relacionar isso muito com o que ela está aprendendo em sala de aula. E aí algo, por exemplo, fantástico, inclusive para quem está nos ouvindo, para ver assim, eu sempre toco nessa questão, a gente olha tecnologias de fora e não percebe o que está acontecendo aqui perto, né? Hoje a Langiru já trabalha com a questão do teste genômico, né? O que é isso? Nós temos um parceiro, ainda esse teste não é feito aqui, ele é feito fora, né? Inclusive tem tecnologia embarcada de outros países já, mas hoje, por exemplo, nós temos condições já de pegar o material genético de uma vaca do associado nosso, né? E aí se coleta lá um fio de cabelo, um pedaço de pele e tal, e com base na análise do genoma, do DNA dessa peça, dessa parte, né? Óbvio que não se vai castigar o animal, ela nem vai perceber isso, né? Se faz todo o registro desse animal, inclusive já prevendo a produção para o futuro. Olha, qual é a possibilidade? Essa vaca, ela tende a produzir mais, ela tende daqui a pouco ter um útero maior, menor, a estatura maior, menor, enfim, se desenha quase com uma exatidão muito próxima do ideal, uma radiografia de como é que vai ser. Por um lado, isso assusta, né? A gente sempre fica pensando, por que será no futuro, né? A gente daqui a pouco faz, a gente já sabe como vai ser o filho da gente, né? Mas para gente que hoje trabalha no campo e
tem o resultado no limite, tudo tem que ser muito bem calculado, ele dá uma vantagem tremenda de você já olhar para frente, olha, adianta eu investir desde o início até o final, todo o investimento criando uma terneira, sabendo que lá no final, por mais que eu trate bem, ela não vai ter todo esse desempenho que eu espero, ou daqui a pouco, olha, essa aqui eu posso investir tudo porque, no mínimo, a tendência pelo antecessor dele, o pai ou a mãe, mostra, e principalmente pelo que eu tirei da vaca mãe, vai me trazer um resultado tremendo. Então você imagine isso para uma criança de 7, 8, 10 anos que está aprendendo lá na escola sobre DNA, sobre genoma, ouvindo alguma coisa nas notícias e depois vai ter que aprender isso em ciências, só ouvir teoria, ou inclusive ela poder, não, eu estou praticando isso em casa. Eu recebi uma radiografia, a técnica Daniela com sua equipe foi lá na minha propriedade e me trouxe toda uma radiografia da vaca, da mãe, da minha terneira. Eu aprendi lá por que ela tende a produzir mais ou menos por causa desse registro. Enfim, é uma coisa fantástica, muito bacana. Então, é uma aula de ciências e de diversas disciplinas que elas vão ter ao vivo a cores e podendo experimentar. Então, é algo assim fascinante, a gente está muito apaixonado por esse projeto. Que bacana. Existe alguma situação relacionada, tipo, a gente sabe que criança dessa faixa etária de idade se apega às coisas muito fácil, né? Como é que é essa questão do apego, né? Vocês se prepararam para essa questão também? Porque a terneira, um momento, vai crescer, vai tomando as suas devidas funções e os seus devidos rumos, né? Como é que vai ficar essa questão do apego daí? Olha, acredito que como a criança vai estar acompanhando desde o nascimento, ela também vai ter curiosidade de como esse animal vai produzir, né? Então, ele vai ver, poxa, eu criei bem essa terneira e aquela vaca, ela produziu mais por eu ter criado ela melhor, né? Então, eles vão ter até comparativos na propriedade. Então, acredito que vai ser bem bacana isso ali, que eles vão ver, porque normalmente tem mais terneiras na propriedade, né? Então, se ele criar bem só uma, ele vai fazer a comparação, né? Então, acredito que vai dar certo isso aí. Não vai dar alguma questão de apego, assim, né? Por gerar resultados para a propriedade. Fazendo uma relação, imagine, eu pensei em duas relações aqui. A ideia é quanto mais ela tiver o apego carinhoso do cuidado, para nós é interessante. É tudo que a Daniela, a equipe dela imagina, olha, que ela realmente com carinho do cuidado. Mas eu entendi a questão do apego, assim, não vou, depois vai se tornar uma vaca, vai fugir da minha mão e tal. Nós vamos trabalhar muito o conceito de produtividade, gestão. Nós estamos preparando profissionais do campo. Essa é a ideia, com esse olhar, do carinho. É como eu diria assim, vamos usar um exemplo hoje, alguém da área de odontologia, né? A gente desde pequena, tira o dente, coloca embaixo do travesseirinho, a fada leva, aquela história toda. Óbvio que à medida que cresce, que hoje os profissionais de odontologia, eles têm um carinho pela sua profissão, de fazer direitinho lá, arcada, cuidar do paciente e tal, mas não é o mesmo carinho lá de criança de cuidar o dentinho e não abrir mão do seu dentinho. Então, é uma evolução, mas talvez aquilo foi importante para olhar para a profissão. Outro exemplo, como hoje nós temos nessas exposições maiores, vacas, equinos, e tem gente que tem lá o seu grande campeão, reservado de campeão, que tem um carinho tremendo, cuida com total cuidado e detalhe. Mas não quer dizer que ele nunca vai se desfazer, não vai saber que aquilo também faz parte da profissão dele. Então a ideia é usar esse conceito com elas, que quanto mais carinho e apego, isso faz parte da profissão. Eu diria assim, é o início. A criança que não desenvolveu carinho pelo seu animal, ela não serve para o campo. Então, se tiver isso, já é meio caminho andado. Que bom que ela tenha. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos instruir ela que aquilo é a profissão dela. Então, como é que ela vai lidar com isso? Que exatamente o carinho que ela vai estar dando representa tudo que o animal precisa para retornar para ela também aquilo que é sendo a profissão que ela escolheu, que é o campo. Que show, hein? Que baita projeto, gente. E a premiação? Como é que vai ser feita essa premiação? Porque tem resultado, né? Em todo esse projeto, todo esse trabalho, vai se gerar um resultado e daí vão sair alguns campeões, né? Sim, a premiação a gente está vendo aí no que vai ser premiado, né? Até o Alexandre, nós estava comentando hoje de manhã, né? Então, nos próximos dias aí a gente vai estar definindo o que vai ser os prêmios. Que bacana. A ideia é que não tenham, claro que nós vamos valorizar os finalistas, né? Mas de todos, assim, todos os participantes,
eles vão ter ganhos, né? O que a gente quer deixar muito claro para todos os participantes é o prêmio principal não é o valor. A gente não quer que a pessoa entre porque tem uma premiação de campeão, essa, digamos, a competição nociva. Não. É o aprender. Ele é um curso, ele é um desenvolvimento. Sim, tem essa coisa lúdica no meio, vai ter concurso. E aí que nós falávamos, vai ter desfile lá. Novamente, a equipe lá da Daniela vai ensinar para eles como é que eu faço a tosa da terneira, como é que eu cuido, como é que eu preparo uma exposição. Vai ter exposição. Quem já foi nessas exposições oficiais, tinha uma época que nós tínhamos aqui o salão na Expo Vale, né, o Salão dos Animais, né? E aí deve lembrar, tem lá a campeã, reservada de campeã, grande campeã, Expo Inter também, que vai sair agora em setembro, tem isso. Então, e o pessoal fica todo orgulhoso de mostrar os seus animais. Você imaginem, e isso que é o legal, é imaginar, né? Eu tenho um colega que diz às pessoas, realiza isso acontecendo. E eu realizo mesmo. Você fica imaginando aquelas crianças com os pais do lado, isso é importante, com todo cuidado de segurança. Você imagina aquela criança podendo pegar a sua terneirinha, do tamanho dela, mais ou menos, e poder desfilar na pista, assim, mostrando ela, aprendendo lá como é que ela tem que se parar, o jeito, a forma, a postura. Vai ter desfile para essas campeãs. Então, o primeiro é isso. Nós vamos ter uma eliminatória à distância, com base nas fotografias, como a Daniela falou, com todo acompanhamento. E aqueles que seguirem o checklist direitinho, as fotos, os finalistas, então, vêm para a final, sim, num evento que nós estamos organizando para o ano que vem, depois de um ano, mais ou menos, e aí vai ter o desfile oficial. E aí é isso que eu estava dizendo, quem mais gosta são os pais, né? Alguns exemplos parecidos de algo que já acontece no Brasil e outros países, a gente viu assim alguns vídeos, extratos de gente fazendo esse projeto parecido, e aí tem mãe lá que cuida do mínimo detalhe, que a flor do cabelo da menina que está puxando a terneira tem que combinar com a flor que está junto na terneira e tal. Aí vira outra coisa, mas isso que é legal. Isso que mostra aquela questão do carinho que se transmite, de que realmente faça aquilo com cuidado. E eles se preocupam, os meninos, assim, de ter a postura ereta, de ajeitar, ver se as patinhas do animal estão retas também para o fotógrafo e para o avaliador. Tem avaliador oficial, técnico, que vai lá avaliar as terneiras, seja da raça Jersey, holandesa, e vai avaliar conforme os padrões da raça. Então é um negócio assim para eles, literalmente, se sentirem gente grande. E isso, para quem já tem filhos ou crianças, sabe como eles valorizam isso. Poxa, eu estou aqui fazendo algo que nem meus pais ou que nem eu fosse na profissão. Eu estou fazendo como gente grande. Então é algo assim que, se a gente vê, imagina como isso vai acontecer, é algo muito bacana. Que show, hein? Eu ia justamente fazer esse questionamento. Como é que tem sido a aceitação, né, das famílias, dos pais, dessas pessoas todas que são ligadas, né, a Langiru de alguma maneira. Você já tem tido, o pessoal já está com inscrições abertas? Como é que está esse processo? Sim, a gente já tem produtores interessados, né? Também pré-inscritos já. Então, hoje de tarde já vou finalizar algumas inscrições, né? E também tem muitos interessados questionando como é que vai funcionar e tudo mais. Então, vai dar a questão as inscrições estão abertas até dia 31 de outubro, né? Então, eles têm esse período. E lembrando que são 50 inscritos, né? Eu ia justamente questionar. Tem um limite, Isso, né? Tem um limite de 50 vagas. Esse limite é importante, Jev, exatamente lembrando pela concepção do programa. Ele não é simplesmente um concurso. Ele é um programa de treinamento, de acompanhamento. Então, a Daniela, por exemplo, com a equipe dela, ela vai visitar propriedade por propriedade, vai lá verificar a terneira, orientar, verificar se está sendo feito corretamente, instruir, e não só uma única vez. Então, exatamente para não ficar muito solto isso, é apenas um concurso, e esquecer do principal, que é o processo de desenvolvimento, que a gente colocou esse limitador. Tomara que a gente chegue até lá, mas se passar no mínimo, olha, 50 é o que a gente consegue para atender bem nesse primeiro momento e fazer que tudo funcione direitinho. Daqui a pouco, sim, para o ano que vem, daqui a pouco a gente tem que fazer mais, mas nesse primeiro momento é um limite para nós. Lá no início nós definimos, para conseguir fazer ele da maneira que ele deve ser feito, esse é o limitador inicial. E por isso, sim, a importância de veículos de comunicação como aqui o Informativo do Vale, né? Pela oportunidade nós estamos tendo de divulgar isso, porque como é algo novo, e são dúvidas que a Daniela está recebendo lá, mas como é que funciona direito? Mas eu tenho que ir, eu tenho que levar a terneira, apresentar ela todo mês? Não, Deus me livre, não precisa vir com o caminhão para Teutônia, deixar a terneira para a gente olhar todo dia. Então, o que a gente quer passar é tranquilidade. Não tem um custo para associado, ele é totalmente gratuito, muita tranquilidade, não vai criar transtorno. A ideia é muito mais, o único cuidado que a gente quer ter é aquele... Cuide com o carinho que já cuidava da sua terneira, com um detalhe a mais, principalmente
Só tem ganho com o assessoramento da equipe lá do Departamento de Assistência Técnica, que ele vai ter na propriedade para realmente fazer aquilo que ele faz ainda melhor e com todo o acompanhamento devido. E principalmente poder olhar para o seu filho e dizer, poxa, estou fazendo ele ter gosto pela coisa. E ele está começando a gostar dessa atividade muito em função, quem sabe, desse projeto. Que legal, gente. Que bacana. Eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui nessa manhã, trazendo para a gente, né, esse grande projeto que já se mostra assim, ser de uma importante relevância, né, não só para a cooperativa que está promovendo, né, e fazendo com que os seus associados se mobilizem nesse sentido, né, mas também para mostrar aí para a gurizada que existe uma nova forma de se fazer a coisa diferente, né? E que bacana que há esse engajamento total, né, da cooperativa, comunidade interior e essa troca legal aí, né, que vocês estão acostumados a fazer. Eu gostaria que vocês deixassem mais uma vez o convite para todas as pessoas que estão nos ouvindo, principalmente os que são associados, né, da Langiru e que podem estar participando desse maravilhoso projeto que é o Clube da Terneira. Isso aí, os nossos associados, né, que tiverem interesse em participar, podem entrar em contato conosco, né, no departamento técnico ou com o técnico da região. A gente vai tirar todas as dúvidas, né, e em relação a inscrições, quem pode participar. E a gente deixa o convite, então, para todos aí que tiverem interesse, pode entrar em contato conosco para tirar todas as suas dúvidas. Muito bem. Eu tenho 2 convites, Jeff. Vamos lá. Um para quem é associado, né? Então que não perca essa oportunidade. Alguns já teve perguntando, puxa, mas por que só as terneiras a partir de agosto? Por que não a de maio e tal, né? Até para ser justo. Então a gente definiu ali 2, 3 meses, que é quando elas nascem, porque normalmente nesse estágio inicial, qualquer mês, 2 meses é que nem bebê. A gente olha um mês, um bebê é um mês, 2 meses já está o dobro do tamanho. Então fica difícil quando você tem um período muito grande, assim, fica muito irregular para se avaliar e comparar uma com a outra. Então a ideia é que, naqueles mesmos 3 meses elas vão estar no mesmo tamanho, no mesmo peso, fica mais fácil também. Então para o associado, aproveite essa oportunidade. Só tem a ganhar. E principalmente vai ser algo muito legal para essa integração com os filhos, né? Para quem não é associado, eu queria participar. Não é associado ainda porque não quer, né? A grosso modo, porque tem campo. Porque hoje a Langiru, especial do leite, nós estamos com o processo de captação. Se tiver leite lá, sim, nós queremos muito, né? Mas grãos, milho, soja, hortifruti, enfim, a Langiru ela tem uma série de atividades e hoje ela está aberta para receber novos associados, especialmente na questão do grão. Olha, eu produzo lá no mínimo 100 sacos de soja ou milho, isso em questão de menos de 1 hectare é possível produzir, já pode ser associado lá à Langiru. E além disso eu produzo leite lá, eu tenho lá um pequeno tambo. Tranquilo, nós precisamos muito. O técnico vai lá, avalia a qualidade, se tiver ok, já imediatamente pode produzir leite para nós. Então, é uma oportunidade para quem ainda queira um dia participar. Daqui a pouco quer entrar primeiro com o grão esse ano e futuramente começar com leite, bem tranquilo, já dá o passo inicial, já se associa para a Langiru. Vamos fazer e vamos participar. A gente estava 2 anos aí, foram violentos, estão sendo ainda, né? A gente está preso dentro de casa, parece que a gente ficou assim, não posso mais fazer nada integrado. Só que a gente tem que lembrar que isso ainda está sendo, mas foi uma fase, a gente pode se aventurar e começar a dizer isso que foi, né? Vai passar. E aí a gente tem que reaprender a curtir essas coisas gostosas do dia a dia e principalmente que não fazer exatamente só o que a gente já fazia. Vamos trazer algumas coisas novas de integração. E a ideia do Clube da Terneira é essa, ser uma grande integração no campo, assim, de quando a gente for voltar para o presencial, poder experimentar essa coisa cativante, algo lúdico, legal, em família, integrada num projeto novo. Que bacana, gente. Quero desejar aqui sucesso para vocês neste grande projeto que é o Clube da Terneira. Agradecer a Alexandre e Daniela pela participação aqui nessa manhã especial, trazendo para a gente ainda mais um pouquinho do mundo Langiru, né, de ser essa cooperativa sempre presente e atuante aqui na nossa comunidade. Por isso que tem que ser Langiru, né? Nós que agradecemos muito a oportunidade, né, Daniel? Que bacana, gente. Muito obrigada aí pela oportunidade. Que joia. Muito bem, gente. Olha só, eu tive a oportunidade de conversar aqui com o Alexandre e também com a Daniela, né? Eles que são hoje estão aqui representando a cooperativa Langiru, mostrando pra gente um pouquinho desse grande projeto Clube da Terneira. Você que tem dúvidas quanto a isso, nós temos uma matéria que foi feita sobre esse trabalho, que está no nosso portal, no www.informativo.com.br, e também você vai poder acompanhar esta transmissão
no nosso canal do YouTube, né? Então vá lá no YouTube, Rádio Informativo do Vale, lá vai ficar disponível para você o tempo que você quiser, tá? No Facebook a gente sabe que é um pouco limitado, né? Mas também vai estar disponível no Facebook para você acompanhar no momento que quiser ou indicar aí para um amigo, para um conhecido, né? Você que tem acesso a essas informações, transferir aí para as pessoas do seu interesse. Nós encerramos neste momento a transmissão via Facebook, agradecendo a sua participação, a sua audiência, o seu carinho e